Mas então estamos de volta nesse momento para mais uma ministração. Para mais uma ministração da Palavra de Deus. E ao fundo você vai estar ouvindo aí a música Que Amor é Esse? Ministério Koinonia de Louvor. Um dos ministérios de louvor mais antigos do Brasil. Pastora Ludmila Feber, Kleber Lucas, Aldacélia também. Foram dos integrantes desse ministério tão abençoado, Asaf Borba, que até hoje eles trazem um louvor diferenciado para a glória de Deus, né? À frente está o Bispo Biné Gomes, ministério muito abençoado. Quem não se lembra, né? Aí da década de 90, músicas lindas, com conteúdo puramente da Palavra de Deus. E essa música Que Amor é Esse? Que você está ouvindo aí ao fundo, ela vai estar aqui nos acompanhando nesse momento de ministração. E hoje, se nós tivermos um tema, e temos um tema para a ministração, o tema é: a inclinação do Espírito é vida e paz. O nosso texto base de hoje, ele se encontra em Romanos, capítulo 8, o verso de 6 ao 11, onde diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. E também a palavra de Deus fala no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 7 ao 11. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não nossa. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Então esses dois textos, eles falam de uma coisa bem interessante, que quando nós andamos na carne, nós não temos condições de agradar a Deus. Porque a inclinação da carne, diz o texto, ela é morte. Que morte é essa? Morte espiritual. Quando eu e você começamos a andar pelos nossos sentimentos, pelas nossas vontades malignas, você pode ter certeza que acabamos pecando contra Deus. Mas quando nós passamos a andar pelo Espírito Santo, habitando em nós, nós começamos a agradar a Deus. A forma que nós temos para agradar a Deus é andar debaixo de sua vontade, em fé. Porque você não pode e não consegue obedecer a Deus se você não tiver fé nele. A única forma de você agradar a Deus é tendo fé
naquilo que ele fala em sua palavra. Então o texto está dizendo que em Romanos 8, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Não pense você que vivendo segundo os teus padrões, segundo as tuas próprias vontades, você vai estar vivendo em paz e você vai ter vida. Porque ninguém tem vida, e aqui a vida a qual a Bíblia se refere é uma vida em Deus. É uma vida que será eterna. Um dia, eu sempre digo isso, eu e você iremos morrer. E quem determinará o local onde estaremos depois dessa morte não é Deus, sou eu e você. Porque Deus, ele deu uma escolha para o homem, que se nós fizermos a sua vontade, obedecermos a sua palavra, então nós iremos, e fazendo isso, confessando a Cristo, nós iremos para o céu, por causa do que ele fez na cruz. Mas se deliberadamente nós decidirmos a viver segundo os nossos padrões, segundo as nossas vontades, caso venhamos morrer sem Cristo, iremos para o inferno. Às vezes algumas pessoas dizem, mas ninguém sabe quem vai ser salvo. É porque essa pessoa nunca lê a Bíblia. Porque a palavra de Deus, ela nos garante que se confessarmos Jesus Cristo com nossa boca e que se com o nosso coração nós crermos, então seremos salvos. Então essa de dizer, ninguém sabe quem vai ser salvo, é uma mentira do diabo. Porque se você vive uma fé que se diz ser cristã, mas essa tua fé te traz um argumento como esse, então essa tua fé é vã, é inoperante, é falsa, é mentirosa. Isso não é fé, isso é mera religiosidade. Então tu quer saber se tu vai para o céu ou para o inferno? Olhe para Jesus. Leia a palavra dele, porque lá tu vai encontrar a resposta para esse teu questionamento. Ele diz, porque a inclinação da carne, verso 7, é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem o pode ser. Quando andamos na carne, nas paixões do nosso coração, nossos desejos, estamos sendo inimigos de Deus. Porque estamos decididos a andar segundo o nosso pecado. E todo aquele que peca contra Deus torna-se inimigo de Deus. Ele diz assim, uma passagem, que Deus provou o seu amor por nós, em que Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores. Então, é necessário que eu e você venhamos tomar uma decisão de não andarmos segundo a carne, mas segundo a vontade de Deus. É isso que o Senhor quer para a gente. Ele quer que venhamos andar nesse nível em que não nos inclinamos para os desejos da nossa carne, mas andarmos segundo o seu Espírito. E ele diz lá, Paulo falando à igreja em Roma, ele diz para aqueles cristãos, olha, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não se engane. Se você não possui o Espírito Santo em sua vida, você não é de Deus. Essa de dizer que todo mundo é filho de Deus é mentira do diabo. Só é filho de Deus quem possui o Filho, quem possui o Senhor Jesus, quem possui o Espírito Santo habitando no seu coração. Como é que eu sei se o Espírito Santo habita em mim? Simples. Basta você se perguntar, eu vou para o céu ou para o inferno? Se vier uma dúvida
com respeito a esse questionamento, então você não tem o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz, em Romanos mesmo, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando você tem essa convicção no seu coração de que você de fato é um filho de Deus, que você de fato está salvo em Cristo Jesus, essa é a confirmação de que você possui Espírito Santo. Mas se você não possui essa convicção no seu coração, então você não é de Deus. Você não possui Espírito Santo. O máximo que você é uma criatura. E não se ofenda se eu estou te falando isso. Aí você diz, se eu não sou de Deus, eu sou de quem? Do diabo? Infelizmente, eu não posso contestar isso. A palavra de Deus diz, se você não possui o Espírito Santo, você não é de Deus. O Espírito de Cristo, ele deve habitar em nós. E a palavra de Deus também diz que o selo de Deus na nossa vida é o Espírito Santo. O selo, uma característica do selo, é garantir a propriedade de um determinado objeto para uma pessoa. O selo, ele garante que um determinado objeto pertence a alguém. Os donos de rebanhos bovinos, suínos, eles têm um selo. Geralmente eles marcam o seu gado com uma marca. Alguns é com tinta, outros antigamente, ou talvez ainda exista isso, eles fazem queimar mesmo, com ferro em brasa, e deixa aquela marca naquele gado, identificando que aquele gado possui um dono. O selo, ele é algo que também certifica que aquele objeto, que aquela propriedade, ela tem uma qualidade. Na antiguidade, na era medieval, quando se promulgava uma lei, uma decisão do rei, ele selava aquele documento com o seu selo. Ele pegava o seu anel e colocava uma cera quente no anel, e com aquela cera quente ele marcava o documento. E aquilo ali demonstrava que aquele documento estava selado pelo rei. E isso significava que aquela decisão, ela não podia ser revogada. O Senhor, ele nos deu um selo, seu Espírito Santo. Então, se você não tem esse selo, infelizmente, meu querido, você não é de Deus. Mas você pode me dizer, mas eu creio em Deus. Mas o fato de você crer não te garante que você seja. Porque o diabo crê mais do que eu e você em Deus. E já até viu Deus. E já até viveu na presença de Deus. Como um anjo ungido. Como querubim da guarda ungida. E no entanto ele pecou. E foi destituído de sua posição. Então crer em Deus, até o diabo crê. Mas é necessário, meu querido, que você tenha esse selo. Que você busque o Senhor. Que você viva a presença de Deus. E só pode fazer isso se você tiver o Espírito Santo. E ele diz no verso 10, e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Ele está dizendo que o meu corpo, o seu corpo, ele está morto por causa do pecado. A sua carne, ela está morta por causa do pecado. A sua carne são suas vontades malignas, contrárias aos princípios da palavra de Deus. E o Senhor, ele diz que por causa do pecado, o vosso corpo está morto. E a Bíblia diz mesmo que carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Mas a palavra de Deus diz lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, que Cristo, ele quando vier em sua glória, ele irá nos revestir de um corpo incorruptível,
um corpo sem pecado, um corpo sem mácula. Porque assim como Ele é, nós veremos. E também teremos um corpo glorificado como Ele tem. E ele diz no verso 11: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Nós seremos vivificados através do Espírito Santo. O nosso corpo, por mais que ele esteja no pecado, morto por causa do pecado, desculpe, ele será vivificado por causa da presença do Espírito Santo. E uma vez que andamos segundo os princípios da palavra de Deus, segundo o andar debaixo dessa palavra, então nós temos a capacidade de compreender o que diz no verso 7 do texto de 2 Coríntios 4. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Quer dizer, o nosso corpo, ele é um vaso de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Ele está dizendo, o texto aqui, que habitamos num corpo que é falho, que tem suas limitações, que erra. Nós erramos, nós pecamos. Nós não somos perfeitos. E o tesouro ao qual ele diz aqui, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, ele está falando da presença de Deus, do Espírito Santo. O Senhor, ele fala para Paulo, lá em 2 Coríntios 12, o meu poder é aperfeiçoado na tua fraqueza. O Senhor está dizendo, olha, o meu poder, a excelência da minha glória, ele é aperfeiçoado nas tuas falhas. Para que tu entendas que tu és falho. Para que tu entendas que tu tens que ser dependente de mim. E quando nós nos tornamos totalmente dependentes de Deus, então o seu poder se aperfeiçoa em nós. Porque é isso que o Senhor quer. Para você ter uma ideia, ele diz, olha, Deus chamou as coisas loucas, aquilo que não é, as coisas rejeitadas deste mundo, para confundir as que são. Ele chamou foi aqueles que não são reconhecidos, para que o homem veja que Deus usa quem Ele quer, da forma como Ele quer, a hora que Ele quer. Ele é aquele que exalta o humilhado, o abatido, o desprezado, para que a glória seja dele. Ele diz no verso 8 de 2 Coríntios 4, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Então nós temos que entender isso. Quando nós andamos no Espírito, nós temos a consciência de que a tribulação, ela pode até nos angustiar, ela pode até nos fazer desanimar, mas ela não nos destrói. Paulo, ele tinha uma espiritualidade tão aguçada que ele disse, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Ele tinha isso. Ele tinha essa percepção, ele tinha esse entendimento de que a tribulação, que as tribulações, elas não eram para destruir a vida dele. Ele diz perplexos, meu Deus, só Jesus, perplexos, mas não desanimados. Paulo, ao longo de sua carreira, ele presenciou inúmeras situações na igreja. Ele viu inúmeras coisas que poderiam deixá-lo perplexos, mas ele não atentou para isso. Muitas das vezes acontecem coisas na tua vida que tu te espanta, que tu fica, meu Deus, o que é isso? Tem um ditado aí no mundo que as pessoas dizem assim, rapaz, fulano de tal faz coisa que até Deus duvida. Não, isso é mentira do diabo.
Mas isso era um nível de maturidade de Paulo, porque Paulo ele não andava segundo a inclinação da sua carne, como falamos agora há pouco, no texto lá de Romanos 8. Paulo entendeu que ele tinha o Espírito Santo habitando nele, porque ele confessou a Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. Então ele passou a viver segundo o Espírito Santo o direcionava. E ele pode chegar a esse nível de maturidade e dizer, olha, perseguidos, verso 9, mas não desamparados. Quantas vezes Paulo ele foi perseguido por judeus? Quantas vezes ele foi apedrejado, dado até como morto? Quantas vezes ele foi açoitado, castigado, rejeitado, difamado? Mas ele nunca se sentiu desamparado porque ele sabia quem ele cria. Ele diz abatido, mas não destruído. O sentimento de tristeza, de desânimo, de abatimento, de solidão, isso é natural do ser humano. Isso é natural. Mas eu e você temos que entender que isso é um tempo. Não pode ser uma constante em nossa vida. Nós temos que entender pela palavra de Deus que nós não estamos só. Que por mais que eu fique triste, mas eu creio no meu espírito que Deus está comigo. E a palavra de Deus diz lá em Salmos que a tristeza ela pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu tenho momentos em que eu fico triste,